Trabalhai não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. João capítulo 6, verso 27. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. No vídeo anterior, a gente introduziu fazendo aquela pergunta: por que a besta vai intervir na área religiosa? Por que a besta vai perseguir os santos, perseguir a igreja? Visto que um governante, ele tem tanta coisa para se envolver na área administrativa, por que este envolvimento do anticristo na área religiosa? A gente citou alguns governantes do passado, que eles foram perseguidores atrozes do povo de Deus. E vamos continuar ainda analisando alguns, mas principalmente Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, que tinha um sonho, aquele sonho dourado que todo ditador tem, todo o rei, ele tem esse sonho: conquistar nações e mais nações. E aconteceu isso no Império Grego, com esse governante. Aliás, não é novidade no cenário profético, pois Daniel já tinha profetizado com muita antecedência. Você sabe que para nós são coisas passadas, fatos históricos que já se deram. E temos que também saber que são profecias cumpridas. Daniel tinha profetizado isto ainda no seu ministério como um líder, como um participante do Império Persa, isto é, num outro império que antecedeu ao Império Grego. E ele fala de uma divisão, da divisão que haveria e que aconteceu no Império Grego após a morte de Alexandre Magno, o Grande. O reino foi dividido em 4 partes. Essas 4 partes foi representada por 4 chifres. Vai a gente novamente falar em chifres. Como já aprendemos na visão anterior, chifres querem dizer reis ou governantes. O império tinha sido dividido, então, em 4 governantes. E o profeta viu ainda que entre esses 4 nasceu um chifre pequeno. Olha, é bom frisar. Este chifre pequeno
ele não tem nada a ver ao chifre pequeno da visão anterior, aquele chifre que foi visto, que Daniel viu entre os 10 chifres do quarto animal. Aquele tem a relação, aquele simboliza o anticristo, a besta. Ele sai de entre 10 reis. Este aqui, ele surge de entre 4 reis. Ele é protótipo, é um rei que tem as características que terão o anticristo. Veja que na sua fúria de conquistas, ele, conforme aprendemos ontem, ele teve Israel como seu obstáculo, porque ele queria unificar a vida religiosa do império. Você notou que até hoje existe esta sementinha, até entre religiosos. Eu já ouvi tantas vezes alguém mencionar, por que tantas religiões? Poderia-se ter uma só religião. Não se percebe, a pessoa nem se toca. Mas esse é o princípio, ou será o princípio do anticristo, que foi o plano de Antíoco Epifânio. O sonho dele também era uma religião mundial. Um Deus só. Isto é, o Deus dele, né? Aquele ídolo, que era representado por uma imagem, o nome dele era Zeus. Ele queria impor a adoração daquele Deus, entre aspas, daquele padroeiro no mundo todo. E, conforme sabemos, Israel, o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, era monoteísta, adorava o Deus único, adorava o Deus criador dos céus e da terra, e jamais ia se prostrar diante de Zeus. Mas ele que alimentou este sonho, ele invadiu Israel, mais propriamente Jerusalém. Ele atacou o templo, derrubou os utensílios sagrados dos judeus, proibiu aquele holocausto chamado sacrifício contínuo, que os judeus celebravam todas as manhãs e tardes, como uma ordenança de Deus desde lá do deserto, na caminhada para Canaã. Ele jogou tudo aquilo por terra e introduziu no templo. Veja que lástima, que profanação. Ele colocou a imagem do seu Deus no altar, no templo, que era algo sagrado para Israel. Era
alimentando a intenção idolátrica dele da implantação de uma religião mundial, de um Deus, ou de fazer com que sua religião predominasse em todo o império. Veja que era já uma semente, uma sementinha daquilo que o anticristo vai fazer, que a besta vai fazer. Basta lembrar que João diz em Apocalipse 13, verso 3, que o anticristo vai receber o trono, poder e autoridade do dragão, de Satanás. Ele, o anticristo, estará assessorado por forças satânicas, aliás, não só forças satânicas, mas pelo próprio diabo, o dragão, na imposição de um mundo idolátrico, de um Deus, conforme Paulo disse em 2 aos Tessalonicenses 2, verso 5, que o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se oporá contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, chegando ao ponto de assentar-se no santuário e se autodeclarar Deus. Note as investidas que a igreja vai ser vítima, que os santos vão ser vítimas. É aquilo que o profeta Daniel viu na visão dos 4 animais. Ele disse, Daniel 7, 21 e 22, que ele viu que o chifre pequeno fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. É o cumprimento, claro, taxativo das profecias. A gente para aqui, mas amanhã, o vídeo de amanhã será melhor ainda. Que a bênção, que a graça do Senhor seja conosco. Amém e amém.